Fala galerinha dos youtubers, muito prazer, eu sou o Gato Fito e nesse vídeo eu vou falar pra vocês, né, galerinha dos youtubers, sobre a Emily Beatriz. Boy, quem gosta dela você já sabe, né? Basicamente teve uma época, que acho que faz o que, uns 6 meses, não lembro, né? Que eu fiz uma live reagindo, né, a uns vídeos dela, né? Aí, pô, beleza, né? Aí no caso da Emily Beatriz, nós temos a história dela, né? Ou seja, toda uma história de não só de superação, mas assim, uma superação um pouco ingênua, mas é bem interessante discutir sobre esse vídeo. Eu sei, né? Algumas pessoas podem ficar fazendo piada pra coitada. Ah, quem gosta dela, quem gosta de Kinder Ovo, sabe? Mas para, tipo, nesse nível, né? E tipo, não consegue olhar a pessoa como uma mulher, simples só por causa de uns. Como se mulher não tivesse. Não, era um homem, tá ligado? Calma aí, né, paizão? Enfim, né? Provavelmente, né, rapaziada, a história dela começou no YouTube. A primeira vez que eu vi os vídeos dela, então começou por volta lá de, começou, me engano, por volta aí de mais ou menos um ano aí de 2020, 23, 24, acho que era 24, né? Lá por volta de 2024, né? Onde na época ela faz uns vídeos, né? Não, fazer vídeo não. Onde ela faz uma live. Não é que ela tem costume de fazer live, né? Hoje em dia ela tem isso. E ela era uma VTuber no início, né? Ela era uma VTuber, né? E ela era conhecida, né, como Utaming Ming. Eu não sei se pronunciar esse nome certinho, né? Mas ela era conhecida na época, lá pelos 24, 23, né? Como Utaming Ming. Aí, pô, beleza, Utaming Ming, né? Inclusive e tal. Uma coisa que o pessoal falava muito mal dela, né? Na época quando ela era VTuber. É por conta da voz dela, né? Por algum motivo, só por causa que, tipo, não tem muita diferença, tá ligado? Pô, a voz dela é claramente voz feminina, mas não, né? Sempre a coitada sempre estereotipada, né? Só porque ela mentiu naquela é trans, né? Só porque ela tem uma voz que é uma voz delicada, pô, é uma voz feminina, mas não, né? Agora tem voz de muito macho, tá ligado? Não, nada a ver, né? É bem esse negócio, convenhamos, né? Aí depois de um tempo e tal, né? Depois de um certo tempo, tá? Depois de um certo tempo, começou a desistir do seu canal, né? No caso, o Twing Ming. Eu não sei qual é o motivo, né? Mas ela meio que desistiu de fazer as lives lá no canal dela antigo. E depois disso, ela criou uma nova conta, uma nova visualmente. E ela foi conhecida, né? Ela criou um próprio tal, né? Enfim. E ela foi renomeada na plataforma e na internet em geral como Emitriz, né? Ou seja, uma mistura de Emily com Beatriz, tá ligado? Pô, beleza, né? Aí na casa da Emily Beatriz, ou mais conhecida na internet como Emitriz, né? Vamos dizer assim. Ela... Pô, beleza, ela ficou tal conhecida principalmente por causa da sua aparência. É porque, tipo assim, uma aparência no nível dela, assim, né? Não sei se é bem isso é verdade. É uma parada que é bem difícil de achar, né? Porque é uma coisa que é, tipo, cara, é um bagulho impressionante. Eu sei, ela é alta. E daí se ela é alta, tá ligado? Porque, pô, tem uma tia. Não é uma tia trans, é uma tia cisgênero, eu acho, né? E essa minha tia, né? No caso dessa minha tia, ela é alta, tá ligado? Acho que na época ela devia estar a mesma altura que eu. Então, assim, não tem essa coisa de todas as mulheres são pequenas. Pô, tem mulheres que ou estão tamanho de um cara ou são mais altas. Né? Então, a altura não muda muita coisa. Mas, enfim, né? Aí no caso da Emily, ela é impressionante pra época quando ela mostrou seu rosto e tal, né? Principalmente por causa do rosto da visual dela, né? A aparência dela. Que era uma mistura de uma emo, sim, de uma mulher emo, que é uma mulher, claro, né? Então tinha essa mistura de uma mulher emo com meio de café, né? Com as coisas que você vai lá em Osaka, que inclusive eu moro no Japão porque eu não sabia, né? Pô, eu nunca me encontrei com uma meio de café. E eu prefiro nem se encontrar. Tá, eu vou conversando com o que? Com uma meio de café, até as ideias, né? Então sei lá, não tem muita graça, não. Então tem a mistura de uma meia de café com uma fangirl da Kuromi. Mas não é só questão de fangirl da Kuromi não, tá? É que tipo, assim, ela basicamente é uma aparência, né?
que era muito difícil de acontecer, tá? Era mais normal a aparência totalmente feminina em coisas bem questionáveis, tá? As paradas bem questionáveis aqui, né? Convenhamos, né? Parada bem questionável, para não falar os termos aqui no YouTube, né? Do que algo mais safe for work, né? Uma parada meio não safe for que era muito normal, aparecia muito dessas mulheres mesmo, com aparelho de mulher tudo. Só que nada se eu tinha o mesmo nível da M3, entendeu? Tipo, o nível dela, né? Você, tipo, a altura tudo bem, né? A altura é outra coisa. Mas se com facilmente você encontrasse com ela, imagina, se contar na rua, então, se facilmente ia confundir com ela na rua, tipo, você, se ela não falasse que ela era uma mulher trans, né? Você dificilmente ia saber que ela era. E tudo bem, né? Você gostar dela é uma coisa, mas enfim. E ela basicamente fez umas live streaming, né? Para a Pão Duro, porque ela tem esse costume. Eu não sei aonde ela faz, mas enfim, né? E também ela fez um canal no YouTube onde ela posta umas shorts, né? Alguns vídeos até tem, pelo que eu analisei, né? Um vídeo chamado Minhas Pelúcias. Exatamente, ali a gente fez um vídeo ela mostrando essas pelúcias. Nada a ver, né? Karma é, né, velho? É, realmente, né? E enfim, né? Ela mostrando o vídeo, então mostrando essas pelúcias, né? Enquanto também tem os vídeos short, que é o foco principal dela. Porque, né, como é um short, pega um pouco mais de view. Aí no caso dela e tal, né? No caso dela, por exemplo, né? Então tem algumas views. Não são muitas views, né? Já que no dia que eu faço esse vídeo, o vídeo que tem mais visualização dela é um vídeo de 500, acho que 500, 100 mil views, né? Então não é muito grande não, mas... Aí teve algumas. Aí ela falava lá nos posts dela na rede social do Elon Musk, né? Convenhamos, né? Tá ligado? Tô falando. E basicamente ela postava, né? Pra pegar engajamento, tal, né? Tinha o lugar principal dela, né? Mas um post que ficou meio impressionante é o seguinte: basicamente ela postou um post, não sei se vão achar depois. E ela basicamente falando, né? Que ela ia lá na máquina de lavar, né? Ela ia lá no. Pô, beleza, ela ia lá, tal, para a lavanderia, né? Aí quando ela foi, tinha um cara. Vocês entenderam? Tinha um cara basicamente pegando uns bagulho dela. Uma coisa, viu, mano? Mas engraçado, né, cara? Mesmo que ela fez, mesmo que ela é uma das mais bonitas até o momento, né? Que ela basicamente superou até muitas mais antigas, porque, né, confiamos e tal, né? Uma parada que eu quero chegar ao seguinte, que ela. Que muito provavelmente não, né? Ela contou até a sua história dela e tal, né? Falando que ela contou sobre a história dela, inclusive, né? Falando que tinha os pais dela, os avós dela e tal. Eles eram religiosos, né? Uma parada assim, não queriam que ela fizesse essa transição, né? Ou seja, que não queria. Nossa, você não pode fazer a transição, nossa. Essas coisas aí de gente conservador, né? Também, pelo que eu entendi na história, no máximo usava um moletom, não, um moletom tipo, vamos dizer, afeminado. Não chega a ser feminino, mas chega a ser mais afeminado. É tipo roupa pra homens afinados, tipo uma parada assim que existe no mercado, sei lá onde. É que ela vendia chocoreto, né? Ou seja, ela vendia chocolate. E ela basicamente trabalhava, né, numa loja de chocolate, não sei se é verdade, mas ela trabalhava nessa loja e tal, para poder pagar os hormônios, né? Então se tu gostar desse vídeo, né, rapaziada? Pô, se gostar desse vídeo esquisito, né? Falando de lá eles e lá elas. Basicamente, se gostar desse vídeo, né, rapaziada? Deixa, faz o CTA, né? Ou seja, faz o CTAzinho aí. Doe no Ko-Fi. Jogue meu jogo. Ouça minhas músicas. Fica com seu amigo ateu. Tchau. Ai ai.